Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Irmãos, eu já preguei uma parte, alguns dos versículos iniciais dessa passagem, há anos atrás, mas eu nunca preguei ela com essa intenção de trazer a mensagem inteira. A gente vai ler aqui até o versículo 8, só que antes eu tinha pregado focando na explicação sobre os serafins. Hoje vamos falar sobre os serafins, mas a explicação é mais breve, porque a mensagem é mais sobre como que Deus tem um chamado e como que Ele faz antes que você responda a esse chamado, né? Então hoje a gente vai entender porque foi o momento que Isaías foi chamado por Deus. Amém, irmãos? Quem achou Isaías capítulo 6? Dá um brado pentecostal. Capítulo 6 do livro de Isaías diz, a epígrafe diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aqui, irmãos. Pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, o rei Uzias foi o 10º rei após a divisão do reino, né? Por causa da idolatria de Salomão. O reino de Israel foi dividido em 12 partes. 10 ficaram no lado de Israel, e Judá foi separado, né? E a tribo de Benjamim pôde escolher para onde ia, porque tinha sido dizimada numa briga entre as tribos, enfim. Então ficou Judá e Benjamim de um lado, e Uzias foi o 10º rei de Judá. Ele era um rei bom. Naquela época tinha uma oscilação entre reis bons e reis maus. Os reis bons eram os reis que seguiam a Deus, e os reis maus eram aqueles que traziam a idolatria para o reino, né? E trazia toda a maldição e todos os problemas que Judá e Israel sofreram pela idolatria naquela época. Mas então o rei Uzias, irmãos, ele foi muito bom, e ele foi um dos melhores, na verdade, porque o nome de Uzias significa Jeová é a minha força. Reinou por 52 anos, ele fez com que Judá alcançasse o maior grau de poder e prosperidade desde Salomão, desde a época de Salomão. E ele também reparou as defesas de Israel, então o povo se sentia seguro. Ele reorganizou e rearmou o exército, trouxe máquinas de guerra, aquelas catapultas, né, arcos grandes, e construiu abrigo para os arqueiros. E aí um rei que trouxe muita prosperidade e muita segurança para o povo, ele morre. Nesse momento, Isaías foi chamado. Porque você imagina o coração do povo. O rei que trouxe o auge da prosperidade acima da época que... Eles chamaram essa idade, né, de idade áurea de Judá, por ficar tão próximo ao poder e prosperidade até mais elevado do que a época de Salomão. E aí esse rei pega e morre. E aí Isaías ele é chamado.
No ano em que morreu, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. E o interessante aqui é que esse verbo eu vi, no hebraico ele traz uma tradução de que é uma revelação. Ele foi revelado. E quando a gente vê Senhor na Bíblia, normalmente é o tetragrama sagrado, Yod, Rei, Vav, Rei. Aqui não. Aqui ele usa a palavra Adonai, que significa meu Senhor. Meu Senhor, então, o significado de meu Senhor é como se fosse um Senhor absoluto, que possui total autoridade. Então ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmão, no hebraico, o assentar simboliza governo e autoridade. Não é descanso, é simplesmente... Isaías está mostrando que, no momento que o rei que trouxe prosperidade e segurança para o povo morreu, havia um rei maior, mais sublime, sentado no trono, governando o seu povo. E ele tinha que trazer essa palavra para o povo, para tranquilizar o povo. Assentado sobre um alto e sublime trono. O alto em original aqui significa elevado acima de tudo, ou inacessível. E sublime, irmãos, que é exaltar ou carregar, o original, a raiz de sublime, usa a mesma raiz que é usada para o termo levar os pecados. Então, o Senhor, que governa a nossa vida, que Ele está num trono alto, inalcançável, Ele, ao mesmo tempo que Ele tem um poder absoluto e toda a autoridade, Ele leva sobre si os nossos pecados. E Ele governa a nossa vida. E continua Isaías no versículo 1 e diz, e o seu séquito enchia o templo. Irmão, séquito vem da raiz shul, que significa orla ou abas da veste. Né? Na cultura, na época do povo hebreu, quanto maior a cauda do manto, né, aquela parte que ficava para trás aqui, mais majestade o rei trazia. E séquito significa aba. Aquela partezinha da costura. Irmão, se você pegar o finalzinho da calça, isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, costurada aqui embaixo, a bainha, é o séquito. Então, olha o que Isaías está falando. A aba da cauda do manto de Deus enchia o templo. Olha o tamanho do manto que Deus estava com ele. Mas ela não só enchia o templo para mostrar o tamanho da majestade e o poder de Deus. Ela enchia porque, como diz, o próprio Senhor diz em Êxodo 33, 20, que quem me ver, morrerá. Eu vou ler aqui a passagem, está em Êxodo capítulo 33, versículo 20, a palavra do Senhor diz, e disse mais, não poderei, ele está falando com Moisés, né? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, as túnicas de glória do Senhor preenchiam o templo não só para demonstrar a majestade, o poder e como Deus é sublime, mas também para evitar que o profeta visse a Deus e morresse. Porque o objetivo não era esse, era o chamado. E nesse chamado, ele viu serafins. E olha que visão maravilhosa. Os serafins, no versículo 2, estavam acima de Deus. Acima do trono, não fala quantos, tinham vários serafins. A palavra serafim, em hebraico, vem da palavra saraf, que significa estar em fogo ardente, ou incandescente. E aí você imagina, serafim é o plural da palavra saraf. Então, quando a gente fala serafins, você está aportuguesando a palavra, que na verdade serafim já é a palavra em plural. O serafim, irmão, ele é um anjo feito de fogo. Aleluia. E aí a gente não tem como compreender isso, mas é para a gente entender, tentar entender o tamanho da glória de Deus, porque eles estão ao redor do trono de Deus. E o fogo, ele é um elemento espiritual, irmão. A gente não para pensar nessas coisas, mas no meio aqui da pregação, para a gente entender como que o serafim ele é feito, a gente tem 3 elementos, água, ar e terra.
E quando a gente fala que terra tem 4 elementos, o fogo, ele só existe na terra, no meio físico, se ele consumir algo. Tanto que, para existir fogo, você precisa de 3 coisas: calor, combustível e oxigênio. Se você não tiver os 3, você não tem fogo. Vou te dar um exemplo. Aqui, combustível, irmão, não é só gasolina não, tá? Combustível é madeira, plástico, qualquer coisa que pegue fogo é combustível. E vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem oxigênio. Aqui a gente tem as cadeiras, tem o púlpito, tem a caixa de som, ou seja, tem madeira, tem plástico, tem o tapete, tem combustível, mas não tem calor. Então o fogo não vem. Se você tiver calor e combustível, mas se você tiver esse calor na madeira, num ambiente a vácuo, não pega fogo, porque precisa do oxigênio. E se você tiver calor e oxigênio num dia muito ensolarado no centro da cidade, mas não tiver nada para queimar, o fogo não vai aparecer. Então, fogo em hebraico, irmão, é esh. E é composto pelas letras Aleph e Shin. Se a gente fizer o estudo dos pictogramas, isso eu acho fantástico. O estudo dos pictogramas da palavra esh, a letra Aleph representa Deus, e a letra Shin representa consumir. E aí a gente costuma dizer, né, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Esse versículo inteiro não existe dessa forma. Em Hebreus, capítulo 12, lá no versículo 29, o autor de Hebreus diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E a gente sabe que Deus é amor, porque em várias passagens na Bíblia diz isso. Então a gente junta isso e cria essa passagem que seria um jargão cristão. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. A gente está juntando 2 conceitos e não está errado isso não. E pela própria palavra esh em hebraico, o povo hebreu sabia que aquele elemento era um elemento espiritual. A sarça, quando pegou fogo, em Êxodo capítulo 3, versículo 2, vou lá ler em Êxodo também, capítulo 3, versículo 2 diz: e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Porque um elemento espiritual, quando ele vem na terra em espírito, ele não consome. Só se Deus determinar. Na outra ocasião, que a gente tem umas ocasiões aqui na Bíblia que apareça o fogo, né? Elias contra os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá. E a passagem está em 1 Reis, capítulo 18, vai do versículo 22 ao 39. E lá no versículo 38 diz a palavra: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, Elias orou, e veio fogo do céu. Quando Elias ia ser arrebatado, que ele estava andando com Eliseu, em 2 Reis 2:11, veio um carro de fogo, com cavalos de fogo, como diz a passagem, exatamente assim que ela diz. E sucedeu que indo eles, andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu o céu num redemoinho. Elias não foi arrebatado na carruagem de fogo, como algumas pessoas falam. A carruagem passou, separou os dois. E aí você imagina, né? A gente que já esteve próximo, na época do mundo, a gente frequentava a festa de São João, tem aquelas fogueiras enormes, você não conseguia nem chegar perto, irmão, com aquele fogueiro, com aquele fogo enorme, aquele calor, você de longe sentia aquele calor, se chegasse perto, então, não podia ficar muito tempo. Você imagina uma carruagem de fogo vindo, irmão, uma carruagem devia ter uns 4 cavalos de fogo vindo correndo na tua direção, foi um para o lado, outro para o outro, por isso que eles se separaram. Né? Ele deve ter empurrado, deve ter vindo na direção dos dois, né? Creio eu, que eles ficaram com medo daqui, sentindo aquele calor, empurrou um para o lado, outro para o outro, e nisso Elias subiu ao céu num redemoinho, ele foi arrebatado. Agora, irmão, o serafim, você imagina um anjo feito de fogo, tendo dito tudo isso sobre o Esh, o fogo espiritual. Né? Um anjo, uma criatura feita de fogo. Deve ser uma visão maravilhosa. E são criaturas que são maravilhosas o suficiente para ficarem ao redor do trono de Deus. Eles foram escolhidos por Deus para ficar ao redor do trono de Deus. Só que olha o que eles fazem.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Irmão, rosto aqui é panim, que é o plural de faces. É usado para tudo aquilo que você apresenta, em hebraico, né? É usado para tudo aquilo que você apresenta a uma pessoa, da cintura para cima. Então, todo o seu tronco que você apresenta a alguém se chama panim. E ele fala que com 2 asas eles tampam a parte de cima, da cintura para cima. Com 2, eles cobriam os pés. E os pés aqui, irmão, é regel, que é usado para passo ou caminhar. Por implicação, a palavra que é usada aqui, a gente usa para as 2 pernas. Então, com 2 asas, eles cobriam a parte de cima. Com 2 asas, eles cobriam a parte de baixo. Ou seja, eles cobriam todo o corpo diante da majestade de Deus. Com as outras 2, eles voavam, que representavam a prontidão, estar pronto para trabalhar. Eles não estavam parados descansando, eles continuavam trabalhando na presença do Senhor. E então, versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, santo, santo, santo aqui é como se fosse um superlativo. Em hebraico não existe superlativo. Mas as 3 vezes quando você repete, por exemplo, superlativo seria o livro Cântico dos Cânticos, é um superlativo. Santo dos Santos, é um superlativo. Inclusive, Deus é o Santo de Israel, né? Ele é chamado de Santo de Israel no 2º livro de Reis, em Salmos, em Isaías e Jeremias. Em vários livros da Bíblia, Deus é chamado de Santo de Israel. Santo em hebraico é o contrário de profano, o contrário de comum. Então, quando você fala que Deus é santo, a santidade de Deus é tudo que é contrário ao profano e ao comum. É kadosh em hebraico. Então, aquelas criaturas feitas de fogo, elas se tampam inteiras, elas não deixam aquela beleza deles aparecer diante da glória de Deus. E eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles ficam clamando aquilo repetidamente. E Isaías, no seu chamado, com essa revelação, essa visão que ele teve, está parado vendo aquilo. E então, irmãos, chega o momento que, no versículo 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmão, os umbrais da porta são as estruturas do templo. Então, aqui a gente entende que até as estruturas celestiais se dobram à voz de Deus. Então, todas as estruturas, não só na terra, toda a terra está cheia da sua glória. Perdão, toda a terra está cheia da sua glória. É uma afirmação, irmão, até que coloca em xeque toda aquela teoria dos agnósticos, né? Porque eles dizem que não tem conhecimento para... É diferente do ateu, tá, irmão? O ateu, ele nega a Deus. Vem do a, é a preposição de negação em grego. Theos é Deus, em grego. E o ateu, ele nega que Deus existe. O agnóstico vem de gnosis, que é conhecimento. Então, a é prefixo de negação, gnosis, conhecimento. Eles dizem que a gente não tem conhecimento suficiente para dizer que Deus existe. Aí eu vou falar para você, então pega uma semente. Germina essa semente. Sabe, germina? Lembra daquela experiência que a gente faz no colégio? Pega o algodãozinho, molha com a água, bota a sementinha ali do feijão, bota no sol, molha todo dia, daqui a pouco sai um negocinho assim, né? Aí você pega aquele negocinho, bota na terra, tal, ele entra na terra, daqui a pouco começa a nascer a planta. E me explica isso, então? Porque a teoria mais bizarra que eu já vi na face da Terra, que vai completamente contra a ciência, é a teoria do Big Bang. Que eles dizem que prova a criação de tudo, né? Essa teoria tem 2 princípios, irmãos, da ciência, que são invioláveis, que é o princípio da superposição e o princípio da biogênese.
O princípio da superposição diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. A teoria do Big Bang diz que tudo que era matéria estava concentrada num lugar só e explodiu. Já violou o princípio da superposição. Eles ignoram isso, né? E o princípio da biogênese diz que somente vida gera vida. E eles dizem que uma bactéria deu origem à vida, e essa bactéria se multiplicou sozinha, e deu origem ao girino, e o girino virou peixe, que virou sapo, que virou galinha, que virou macaco, que virou homem. A teoria da evolução, irmão, não sei que tipo de alucinógeno que essa pessoa tomou, tal do Darwin, mas ele não estava puro não, irmão. Não estava puro para desenvolver essa teoria, para você dizer que começou numa bactériazinha, e o princípio da biogênese. Então, todos os irmão, sou um engenheiro. Quando eu entendi que a Bíblia prova completamente a existência de Deus, e é uma palavra 100% verdadeira, eu virei para meus pais e falei, eu posso rasgar o meu diploma, que para mim não serve de nada. O que eles ensinam na faculdade não representa a glória de Deus. Você vê o microscópico se desenvolvendo, você vê o macro aqui, e você chega na parte das estrelas, no Sol, na Lua, irmão, nas estações, as constelações perfeitas. Tudo que tem, toda a Terra está cheia da sua glória. É isso aqui que o versículo diz. E esses serafins, esses anjos feitos de fogo, eles proclamam isso, sem parar. Enquanto eles proclamam que os umbrais das portas se movem com a voz que clamava, a casa se encheu de fumaça. O templo se encheu de fumaça. A fumaça, irmão, é a manifestação visível da presença de Deus. Aconteceu no Monte Sinai, aconteceu no tabernáculo e também aconteceu no templo de Salomão. Uma manifestação visível da presença de Deus. E então Isaías diz no versículo 5, então disse eu, ai de mim, que é uma expressão em hebraico de estou condenado. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele nem viu a face de Deus, como Deus falou que quem me vê não perecerá. Mas só o que ele estava vendo, o séquito enchendo o templo, a fumaça da presença do Espírito, tudo isso, ele vendo isso, ele já falou, ai de mim, estou condenado. E aí ele declara, irmão, o seu pecado. Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Deus chamou ele, irmão, exatamente no pecado dele. Justificação aqui, a gente vê em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Diz a palavra, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus chamou Isaías para ser profeta, para usar a boca para profetizar, para falar por Deus. Ele estava usando exatamente aquele instrumento que Isaías declarou. Esse é o meu pecado. Então, esse é o mistério dessa palavra, irmão, porque o chamado, quando ele vem num momento que Deus te confronta no seu pecado e ele traz a purificação. E a gente continua lendo aqui. No versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Irmão, a brasa viva aqui representa a purificação, e a tenaz era um instrumento sacerdotal. Ou seja, tudo que estava no altar, mesmo aquele anjo, cheio da glória dele, mas do lado da glória de Deus, ele não tinha autoridade para tocar no altar com a mão dele. Ele teve que pegar um instrumento, a ordem no templo de Deus, nas alturas, pegou uma tenaz, e foi com a tenaz, e foi lá e pegou a brasa viva. Então, era um fogo vivo do altar do templo de Deus, ao lado do trono do Senhor. E aí, com a mão, depois que ele pegou com a tenaz, ele com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Então, nesse momento, irmãos, que Isaías está vendo a revelação
que ele declara o seu pecado diante de Deus, vem o anjo e coloca a brasa de fogo no lugar do pecado e purifica ele. E aí então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, irmãos, é um termo muito usado na Bíblia. Eu quero que você entenda a seriedade desse termo. Em hebraico é hineni, significa estou totalmente disponível. Também significa pertenço ao Senhor. Ou aceito a missão, ou a minha vida está à disposição. Então, muitas vezes a gente tem esse hábito de falar: eis-me aqui, Senhor, mas a gente não sabe a profundidade daquilo que você está falando. Então, saiba que você está se colocando totalmente à disposição do Senhor. Abraão falou isso em Gênesis capítulo 22. Moisés falou isso em Êxodo 3. Jacó falou também em Gênesis 46. Samuel falou em 1 Samuel capítulo 3. Eis-me aqui, que é o mesmo termo, hineni. Isaías chega agora e fala: eis-me aqui. Então, nesse processo, irmão, a gente entende aqui que quando houve o chamado, a primeira coisa que Isaías teve que fazer foi reconhecer o rei. Então, muitas pessoas já recebem um chamado, mas não reconhecem Deus como Senhor da sua vida, ou como Rei Supremo, como autoridade sublime. Não se colocam na posição de reconhecer Deus como governante da sua vida. Depois do reconhecimento, houve a proclamação dos anjos. Eu creio que Isaías também repetiu nesse momento na mente dele, ou verbalmente. A palavra não diz, mas eu imagino, se você visse uns anjos glorificando ao Senhor, você não ia glorificar também, não, irmão? Você não ia repetir também, não? No mínimo, eu ia cair de joelho, olhar para o trono e começar a sentir a presença, né? E glorificar, e exaltar, e adorar o Senhor, reconhecer a majestade de Deus. Então, houve o reconhecimento, a proclamação da santidade de Deus. A partir desse momento que você reconheceu Deus na sua vida, proclamou a santidade de Deus, vem um momento mais importante: a gente precisa reconhecer o nosso pecado. Porque se Deus traz o chamado na tua vida, essas etapas elas vêm antes. Muitos pregadores chegam e falam: ah, Deus tem um chamado na tua vida. Mas essas etapas anteriores, elas precisam acontecer. De repente elas já aconteceram e a pessoa não viu, não reparou. Não teve uma ação. Não reconheceu Deus, não proclamou a sua santidade. E principalmente não reconheceu o seu pecado. Isaías aqui, ele fala abertamente no momento: ai de mim, estou condenado. Porque cheguei aqui com lábios impuros, convivo com pessoas com lábios impuros e vi o Senhor. Então ele está afirmando, ele praticamente falou: ferrou, cara, vou morrer. Já era, acabou minha vida. Ele reconheceu o seu pecado. E nesse momento, quando o anjo certamente houve a ordem de Deus para isso acontecer, o anjo foi lá, pegou a brasa viva do altar e purificou os seus lábios. A partir daquele momento houve uma mudança. Houve uma restauração. E essa mudança ela precisa ser efetiva no momento que você reconhece o seu pecado e peça a Deus para te purificar daquele pecado. Deus vai descer uma brasa viva do altar na mão do anjo, vai trazer na sua vida e vai te purificar. E essa purificação, irmão, ela precisa vir do altar. O altar é o lugar feito da expiação. O altar é o lugar que foi feito para trazer o sacrifício. Então, nesse momento, você tem que pedir espiritualmente para Deus trazer algo do altar para te purificar. Porque depois dessa purificação, irmãos, vem o chamado. Olha como é que é interessante. Só depois desse processo que ele foi purificado, versículo 8, depois disso, Isaías fala, depois disso, depois de todo esse processo de purificação, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja que não é um pedido, Isaías, você pode fazer um negócio para mim? Não é um pedido direto, irmão. É um pedido genérico. Quem é que eu vou enviar? Não está colocando uma culpa, uma responsabilidade, um pedido de atitude de Isaías. Não. Deus levantou a questão: olha, eu preciso de alguém. E é assim que Deus faz, irmão.
Às vezes você chega numa igreja, está precisando de alguma coisa, você vê, porque Deus tocou no teu coração, que algo está precisando. Quantas vezes a missionária Márcia aqui já não trouxe bênçãos para a igreja, máquinas de pipoca, um forninho, quantas vezes esses eletrodomésticos não foram bênção para a igreja aqui? Ninguém pediu, ninguém forçou, ninguém falou, Deus colocou no coração e ela viu e trouxe, atendeu o chamado. É assim que funciona, irmão. Um chamado vem dessa maneira, não vem algo que te implica numa responsabilidade. É algo que Deus coloca no teu coração. Eu não estou falando só sobre utensílios para a igreja, não. De repente você não está vendo ninguém evangelizar. Se você não está vendo ninguém evangelizar, é porque Deus colocou no teu coração, Deus deve estar falando, quem enviarei para evangelizar? De repente você já não vê batismo há muito tempo. Está vendo um batistério ali disponível para ser batizado, você está pensando, poxa, muito tempo que a gente não batiza ninguém. De repente Deus está falando, a quem será o próximo que será batizado? Porque está querendo usar você, no seu trabalho, na sua família, para você chamar alguém para vir para a igreja, aceitar Jesus. Então o chamado, irmão, ele não vem com algo, uma responsabilidade direta. Não é algo que é falado para você se sentir mal de dizer não, por exemplo, né? Ou ficar sem graça de falar, não. O chamado, ele é genérico. Deus, ele fala, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja que a palavra do Senhor é por nós. Alguns teólogos dizem que o Santo, Santo, Santo já era uma antecipação da revelação da Trindade divina que viria depois. Nesse momento, Deus era único. E olha que interessante, porque como Deus era chamado de Adonai Elohim, meu Senhor Deus. Elohim é uma palavra no plural. O singular de Elohim é Eloá, que é Deus com letra minúscula. É divindade, né? Seria a tradução correta de Eloá. E o plural de Eloá é Elohim. E como que o povo hebreu sabia que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo? Para chamá-lo por um nome no plural? Não sabia. No princípio criou Deus os céus e a terra, que na primeira frase da Bíblia, né? O original é Bereshit bara Elohim. Então ele já usa, no primeiro versículo da Bíblia, já usa Elohim, no plural. O povo não sabia. Então alguns teólogos falam que o santo, santo, santo já era uma revelação antecipada da Trindade. Não só o superlativo em hebraico, que era assim que era feito o superlativo em hebraico, era repetido 3 vezes a mesma palavra, para você botar na máxima de exaltação do adjetivo. Né? Isso é a definição de superlativo. Então, irmãos, quando Deus chega aqui e fala, quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nesse momento, que há o chamado, é quando o homem tem que responder. E essa resposta em hebraico, Hineni, que foi proferida por Abraão, Jacó, Moisés, Samuel e Isaías, essa palavra significa estou totalmente disponível. Eis-me aqui, Senhor, coloco minha vida à sua disposição. Eis-me aqui, Senhor, pertenço a ti. Eis-me aqui, Senhor, aceito a missão. Então a gente precisa entender que nesse chamado você precisa ter uma resposta. E essa resposta, a pergunta do chamado não foi direcionada a você, mas a resposta você vai direcionar a Deus e você vai trazer o chamado para você. Você vai colocar a sua vida à disposição. E vai pedir a Deus que Deus traga algum instrumento, uma brasa viva do altar para te purificar, para que você honre o chamado na altura que Deus quer. Porque santo, santo, santo é o Senhor, Rei dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você precisa abraçar esse chamado com purificação dos pecados, para que esse chamado seja exercido com sabedoria, com perfeição diante de Deus, porque para o santo dos santos, irmão, somente o melhor. Então aqui a gente entende, irmão, nesse processo todo, do versículo 1 ao versículo 6, primeiro a gente precisa reconhecer Deus como supremo, sublime, o Altíssimo, o mais poderoso de todos, o nosso Rei. Nesse momento que você reconhece, você proclama a santidade de Deus, o adora. Nessa adoração, irmão, você precisa reconhecer, com essa adoração você já vai se sentir com vergonha já de alguma coisa. É o momento que você reconhece o pecado.
Aí você pede a Deus a purificação, ela precisa vir do altar. Você pede a Deus a purificação quando chegar a você, você vai receber o chamado. Nesse momento que você recebe o chamado, responda: eis-me aqui, estou totalmente disponível, pertenço a Ti, Senhor, aceito a missão e minha vida está à Sua disposição. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.